Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos, mais uma vez, Pastor Carlos, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, amém? É muito bom nós estarmos de volta, na presença do Senhor, buscando aí agradar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, que seja assim um tempo de adoração, um tempo de entrega, um tempo de nós estarmos entrando aí na sala do trono, no santo lugar, que possamos ver a glória de Deus sendo ministrada e manifestada sobre nossas vidas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que seja um tempo de bênção, um tempo de transformação. Nós venhamos ser transformados, nós venhamos ser introduzidos na sala do trono, no santo lugar, e que venhamos falar com o nosso papai, e que ele venha aí entrar verdadeiramente, como a gente pode dizer, em comunhão, Em comunhão. Eu com ele e ele comigo, e nós todos com ele, e ele com nós todos. Então, em nome de Jesus Cristo, que venhamos colocar o nosso coração nesse Deus magnânimo, nesse Deus que tem sido tudo nas nossas vidas. Então, que venhamos, em nome de Jesus Cristo, está sendo uma bênção nas suas mãos, hoje e sempre. Amém? Glórias a Deus, que Deus esteja abençoando a Júlia, os nossos amados irmãos que estão entrando aí conosco, seja bem-vindo, Deus abençoe a todos e que tenhamos aí um tempo maravilhoso para nós estarmos aí buscando ao Senhor, nos doando, a esse Deus que tem cuidado de uma maneira abundante, transbordante nas nossas vidas, amém? Então que possamos ver a glória de Deus sendo manifestada, que possamos receber de Deus nessa manhã de segunda-feira, dia 23/10/2023. Então, que seja um tempo preciosíssimo, diante desse Deus que tudo pode, que nós venhamos ver o Senhor agindo com poder e bondade nas nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Sales, idealizador e também responsável por esta obra. Nós vamos estar estudando hoje, mais uma vez, ontem nós pregamos sobre esse texto de Salmo 119, versículo 18. Hoje também nós vamos estar falando mais um pouquinho desse salmo e também desse versículo, que o versículo diz: desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu venha compreender a tua lei. Que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, ter os nossos olhos abertos para com a lei do Senhor, para com o propósito que Ele tem para com as nossas vidas. Conforme já falei, hoje é dia 23/10/2023. Seja bem-vindo nesta live do pastor Carlos Sales. Também quero falar a respeito dos cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade. São sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Então, o horário é sempre às 19 horas. Você que não tem o lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também tenho deixado com os amados irmãos aí 2 links dos meus YouTubes. Eu peço aos amados irmãos, amigos que estejam aí nos ajudando, assistindo os vídeos, deixando seu like, também compartilhando com aquelas pessoas que não conhecem a Jesus ainda, e que possamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Que tempo maravilhoso é esse tempo que nós tiramos para estar aí
de acordo com a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dado aí, como eu posso dizer, os anúncios, né? Eu quero também estar aqui orando com você nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós clamamos ao Senhor nesta manhã, Senhor Deus, para que o Teu Santo Espírito esteja nos alcançando, que o Senhor esteja falando conosco, ó Pai, conforme, Senhor Deus, já tem nos presenteado, Senhor Deus, por esse dia, Senhor Deus, tão maravilhoso, por mais, aleluia, Senhor Deus, respirar, Senhor Deus, que necessitamos, ó Pai, do fôlego da vida, Pai, muito obrigado, ó Deus, nós somos gratos, ó Pai. Ó Deus de Israel, nos ensina, Senhor Deus, o caminho que devemos tomar na data desse dia. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, pegando nas nossas mãos, ó Pai, nos direcionando de acordo com a Tua vontade, Senhor Deus, que é boa, perfeita e agradável. Tira-nos, ó Pai, do caminho, Senhor Deus, que não edifica, Senhor Deus, do caminho que não louva o Teu nome, do caminho, Senhor Deus, que não, aleluia, faz, Senhor Deus, com que a Tua vontade seja, Senhor Deus, para conosco. Então, Pai amado, olha, Senhor Deus, para os Teus filhos, olha, Senhor Deus, para as Tuas filhas, que sejamos uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos, onde quer que estejamos. Venha, Senhor Deus, nos ajudar, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Que o Senhor venha, Senhor Deus, com as Tuas maravilhas, com a Tua mão potente, Senhor Deus, para que nós possamos crescer, Senhor Deus, na graça e no conhecimento do Senhor. Cuida, Senhor Deus, das famílias, ó Pai, cuida da criança, Senhor Deus, cuida do adolescente, cuida também, Senhor Deus, do jovem, ó Pai, também, Senhor Deus, daquela pessoa, Senhor Deus, que já chegou, ó Pai, à idade de adulto, ó Pai, e também, Senhor Deus, um ancião, uma anciã, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, abraçando, cuidando, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais. Também te peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor esteja, Senhor Deus, intervindo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, nas guerras, ó Pai, aleluia, a respeito, Senhor Deus, do dia a dia, Senhor Deus, dos casais, ó Pai, que venha o Senhor trazer, ó Pai, ao invés, Senhor Deus, de situações difíceis, ó Pai, de eles estarem enfrentando, Senhor Deus, a respeito, Senhor Deus, de muitas situações difíceis, ó Pai, aleluia, de se resolverem, mas que o Senhor venha trazer paz, harmonia, Senhor Deus, dentro do lar, Senhor Deus, dentro da família, Pai, em nome de Jesus Cristo. Também, Senhor Deus, te peço assim por Israel, Pai, que a Tua paz esteja reinando, Senhor Deus, no meio deles, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer com que Israel seja uma bênção nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Também, Senhor Deus, todos aqueles que estão, Senhor Deus, à sua volta, que o Senhor venha, Senhor Deus, os ajudar, que o Senhor venha fazer infinitamente mais. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, eu louvo e engrandeço, Senhor Deus, magnifico, exalto, Senhor Deus, o Teu poderoso nome. Nos ajuda, Pai, a transpor com as barreiras, com as situações difíceis, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer com que nós venhamos, ó Pai, ser uma bênção nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também, Senhor Deus, eu te peço, ó Deus, em relação, Senhor Deus, às pessoas que se encontram, Pai, aleluia, Senhor Deus, com dificuldades, Senhor Deus, no seu cotidiano, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, se levantar, Senhor Deus, como, aleluia, Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, baluarte, Pai. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor veio, Senhor Deus, para aqueles, ó Pai, aleluia, que precisam de médico, não, Senhor Deus, para aqueles que pensam que são bons, ó Pai, ou sãos, ó Pai, mas então, Senhor Deus, venha curar, Senhor Deus, o Teu povo, ó Pai, que anda, Senhor Deus, com feridas abertas, ó Pai, com feridas, ó Pai, que precisam, Senhor Deus, assim conforme o Senhor chegou, Senhor Deus, naquele homem, ó Pai, em Lucas capítulo 25, Senhor Deus, 10, 25, Senhor Deus, que fala, Senhor Deus, que ele estava descendo, Senhor Deus, de Jerusalém para Jericó, Senhor Deus, quando de repente, ó Pai amado, Pai querido, caiu, Senhor Deus, nas mãos dos salteadores, ó Pai, e ali, Senhor Deus, eles bateram nele, roubaram o que tinha, Senhor Deus, deixaram ele meio morto. Assim o inimigo de nossas almas, ó Pai, tem, Senhor Deus, pego, Senhor Deus, de sobressalto, Senhor Deus, muitos, ó Pai, mas o Senhor, ó Pai, aleluia, com o Teu sangue vertido ali na cruz do Calvário, ó Pai, tem, Senhor Deus, nos curado, transformado. Assim, Senhor Deus, alcança, Senhor Deus, os moribundos, ó Pai, aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, com situações difíceis, ó Pai, para serem resolvidas diante do Senhor, principalmente espiritualmente falando. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, eu rogo ao Senhor que o Senhor venha, Senhor Deus, com Tuas mãos potentes, ó Pai, recuperá-los. Também, Senhor Deus, toma, Senhor Deus,
os asilos, ó Pai, os manicômios, ó Pai, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, ó Pai, os orfanatos, ó Pai, Deus de Israel, toma nas tuas mãos, ó Pai, cuida dos teus filhos e filhas, toma os hospitais, ó Pai, as maternidades, ó Pai, esteja sarando, curando, ó Pai, fazendo infinitamente mais, Pai, toma, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão nos CTIs, nas UTIs, ó Pai, também, Senhor Deus, em coma. O Senhor, ó Pai, é Deus, Senhor Deus, quem faz milagres. Então, nesta manhã, Senhor Deus, que o teu poder, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, sobre todos aqueles que necessitam e precisam, ó Pai, das tuas mãos potência. Assim, Senhor Deus, eu rogo ao Senhor também, Senhor Deus, aqueles que têm, Senhor Deus, clamado, Senhor Deus, por uma porta aberta, Senhor Deus, clamado, Senhor Deus, pelo seu socorro, ó Pai, cotidiano, Senhor Deus, é o pão de cada dia, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, assim, Senhor Deus, faça resplandecer da tua glória sobre os teus filhos e filhas, Senhor Deus, para a honra e glória do teu poderoso nome. Sim, Senhor Deus, eu anseio, Senhor Deus, para a tua palavra se cumprindo na minha vida, cumprindo, Senhor Deus, na vida de cada amado irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus, que bênção, né? Nós estamos aqui nesta manhã, hoje mais cedo um pouquinho, por causa que pastor Carlos vai trabalhar distante, né, de Cascadura, vai trabalhar no MEI, então a gente tem que começar mais cedo um pouquinho para estar no trabalho mais cedo também, amém? Então, música e copy oficial, a amada irmã ou amado irmão que tem aí, que tem estado com a gente nessa manhã, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Também Cíntia Alves, né? Bom dia, que Deus te abençoe. Ela está dizendo assim, ore por mim, Pai amado, Pai querido, toma Cíntia Alves nas tuas mãos, ó Pai, o Senhor sabe, Senhor Deus, da necessidade, Senhor Deus, da tua filha, Senhor Deus, eu peço ao Senhor, ó Pai, que a tua mão potente esteja sobre ela, Pai, restaurando, ó Pai, trazendo sobre ela, Senhor Deus, o bálsamo de Gileade, Senhor Deus, trabalha, Senhor Deus, em todas as áreas de sua vida, que ela seja visitada pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, Senhor Deus, que ela venha receber, Senhor Deus, segundo o desejo do seu coração, Pai. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Cíntia, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Amém? Glórias a Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a palavra do Senhor no Salmo 119, versículo 18, diz assim, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quando o Senhor ele fala desvenda os meus olhos, nós vemos, né, que verdadeiramente o que ele está querendo dizer, amados irmãos, com tudo isso, é para que nós venhamos a abrir os nossos olhos. Parece que os nossos olhos estão vendados, né? Mas nós precisamos abrir os olhos para que o Senhor entre com as providências necessárias sobre as nossas vidas. Então, o servo obediente, ele suplica a Deus que tire toda a cegueira dos olhos para contemplar as santas palavras do Senhor. Amém? Muitos ainda estão com os olhos vendados ou porque ainda não foram retiradas as vendas ou porque não querem que sejam retiradas. Mas nós precisamos buscar ao Senhor e falar com o Senhor, retira, por gentileza. Então, o prazer cristão é admirar, meditar, refletir e colocar em prática os ensinamentos do Senhor. O discípulo fiel mantém os olhos abertos para que toda e qualquer instrução de Deus, aleluia, venha estar sobre o seu coração. Então, fecha-os para as coisas abomináveis deste mundo. Então, em nome de Jesus Cristo, que Deus esteja aí operando maravilhosamente nas nossas vidas. Para aqueles que verdadeiramente necessitam, para aqueles que verdadeiramente querem estar com o Senhor. Isto é muito bom. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar, Senhor, eu tenho prazer na tua lei. Na tua lei eu tenho meditado de dia e de noite. Eu tenho buscado ao Senhor. Então que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida. Amém? Então eu quero também trazer um pouquinho a respeito do livro dos Mártires. Nós demos uma paradinha aqui, mas queremos dar continuidade. Amém? Eu quero falar a respeito do livro dos Mártires. Nós já estamos no final do livro dos Mártires,
Mas logo na sua introdução tem aí uma observação que fala que não é apenas um livro histórico, né, da história da igreja, mas é também uma denúncia a respeito das atrocidades que foram feitas com os cristãos primitivos pela Inquisição. Então, era uma época do papado, né? O papado reinava sobre o mundo, né? Ele estava acima das autoridades, acima dos reis, e eles tomavam essa direção de destruir tudo aquilo que não comungava com a sua própria fé. Então eles destruíam, matavam, eles confiscavam os bens, eles faziam o que bem quisessem, né? Então a gente trouxe um versículo aí que fala muito a respeito disso, né? O Senhor, ele fala que em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele está dizendo que há um só Deus, um só Senhor, que rege essa terra, né? Jesus Cristo, ele é um único intercessor. Está escrito na palavra do Senhor. Não tem outro intercessor entre Deus e os homens. É Jesus que é o nosso intercessor. Então o livro, ele fala sobre isso, esse versículo de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, diz que o próprio Filho do Homem, o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus que se fez Filho, ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus, ele deu a sua vida em resgate por muitos. Então nós precisamos entender que não é matando que a gente vai fazer com que as pessoas creiam nesse Deus que tudo pode, mas é pelo Espírito Santo do nosso Deus. Amém? Então leiamos aqui. A palavra do Senhor diz: este pastor recebeu uma carta do Marquês de Montorde no dia 6 de janeiro para alentá-lo a unir-se a todos os bons homens que crescem em Deus para obter o castigo dos assassinos, bandidos, perturbadores da paz pública, e ler publicamente as instruções que recebera do governo a este respeito. Continuando aqui, para a árvore, recarregaram suas ramas e retiraram-se imediatamente. Eu desci da árvore e me aproximei do moribundo, que emitia profundas... Parece que eu pulei alguma coisa aqui. Se não pulei, a sequência do texto está meio assim esquisita, mas parece que pulei sim. Então nós paramos aqui e recebera do governo a este respeito. Agora é outra coisa. Apesar disso, no dia 20 de janeiro de 1816, quando foi celebrado o culto em homenagem à morte de Luís XVI, ao formar-se uma procissão, os guardas nacionais dispararam contra a bandeira branca que estava pendurada nas janelas dos protestantes e em seguida saquearam as suas casas. Na comunidade de Agargues, as coisas estavam ainda piores. E nas Fontanes, desde a entrada do rei em 1815, os católicos desfizeram de todos os acordos que foram firmados com os protestantes. De dia os insultavam e de noite forçavam as suas portas e suas casas, ou marcavam-nas com giz para que fossem sequeadas ou queimadas durante a noite. Os habitantes de Saint-Mamerte foram repentinamente visitados por estes saques em Multimiral, em uma data tão tardia como o dia 16 de junho de 1816. Os protestantes foram atacados, espancados, encarcerados por ousar comemorar o regresso do rei que jurara preservar a liberdade de expressão e manter o estatuto.
relato adicional das ações dos católicos em Nimes. Os excessos praticados no campo não parecem ter em absoluto desviado as atenções dos perseguidores em Nimes. O mês de outubro de 1815 começou sem melhoria alguma nos princípios ou medidas do governo, e isto foi seguido por sua presunção correspondente por parte do povo. Várias casas no bairro de Saint Charles foram saqueadas e as suas ruínas queimadas nas ruas em meio aos cantos em meio a cantos, danças e gritos de viva o rei. O prefeito fez-se presente, porém a multidão não quis reconhecê-lo, e quando se atreveu a repreendê-lo, disseram-lhe que a sua presença era desnecessária durante o dia 16 de outubro. Todos os preparativos pareciam anunciar uma noite de carnificina. Foram divulgadas sigilosamente ordens para reunirem e foram entregues senhas para o ataque. Trestaillon passou em revista os seus saqueses e incentivou-os a perpetuar os seus crimes mediante o seguinte diálogo com estes malvados sequaz: se todos os protestantes, sem exceção, deverão ser mortos, aceitarei contente este plano. Porém, assim como me enganaste tantas vezes, não me moverei, a não ser que todos tenham que morrer. Trestaillon, podes acompanhar-me, porque desta vez nenhum deles escapará. Este terrível propósito só não foi levado a cabo por causa do general Lagarde, comandante do departamento. Antes das 10 horas da noite, não havia dado conta do perigo. Então viu que não poder sequer um momento. As multidões avançavam pelos subúrbios e as suas ruas enchiam-se de malfeitores, os quais lançavam as mais terríveis imprecações. A ordem do general soou às 11 horas da noite, o que aumentou ainda mais a confusão que se estabelecia na cidade. Várias tropas reuniram-se ao redor do conde Lagarde, movido pela maior angústia ao contemplar que o mal chegara a tal auge acerca dessa situação. M. Durand, um advogado católico, dá o seguinte relato: era aproximadamente meia-noite e a minha mulher acabara de dormir. Eu estava ao lado dela, na escrivaninha, quando fomos incomodados por um ruído distante. O que poderia ser aquilo? Para apaziguar o seu alarme, disse-lhe que provavelmente tratava-se da chegada ou saída de alguma tropa da guarnição. Porém, já se podia ouvir disparos e gritos. Eu abri a minha janela, pude distinguir horríveis imprecações mescladas com gritos de viva o rei. Despertei um oficial que se hospedara em minha casa, M. Chancel, diretor de obras públicas. Saímos juntos e chegamos a Boulevard. A lua resplandecia com um brilho intenso e tudo era visto tão claramente como se fosse dia. Uma enfurecida multidão dirigia-se à matança jurada, e a maior parte seminua, armada com facções, mosquetes, paus e sabres. Como resposta às minhas indagações,
disseram-me que a matança era geral e muitos foram mortos nos subúrbios. M. Chancel e retirou-se para vestir o seu uniforme de capitão dos pompiers. Os oficiais apresentaram-se aos quartéis e eu, intranquilo por causa da minha mulher, retornei à minha casa. Pelo barulho que eu ouvia, tinha certeza de que alguns deles me seguiam. Caminhei encostado à sombra das paredes, abri a porta da minha casa, entrei, fechei e deixei uma pequena abertura pela qual podia vigiar os movimentos da turma, cujas armas resplandeciam sobre a luz do luar. Pouco tempo depois, apareceram alguns homens armados e prenderam uma pessoa que estava próxima ao lugar onde eu me escondera. Detiveram-se e eu fechei suavemente a minha porta e subi a uma árvore plantada junto à parede do jardim. Que cena! Um homem de joelhos que implorava clemência a uns desalmados que zombavam da sua angústia e cobriam-no de insulto. O nome de minha mulher e de meus filhos deixei-me. Dizia o homem: o que foi que eu fiz? Porque a vez de assassinar-me sem motivo? Eu estava neste momento a ponto de gritar e ameaçar os assassinos com a vingança, porém não tive tempo de decidir-me, porque a descarga de vários fuzis pôs fim à minha indecisão. O infeliz suplicante, alvejado em suas costas e cabeça, caiu para não mais levantar. Neste momento, os assassinos estavam de costas para a árvore, recarregaram suas armas e retiraram-se imediatamente. Eu desci da árvore e me aproximei do moribundo, que emitia profundos e penosos suspiros. Alguns guardas nacionais chegaram naquele momento e novamente afastei-me e fechei a porta. Vejo um morto, disse um deles. Ele ainda suspira, disse o outro. Melhor será, disse um terceiro, matá-lo e assim dar fim aos seus sofrimentos. Descarregaram imediatamente 5 ou 6 mosquetos e os gemidos cessaram. No dia seguinte, a multidão veio inspecionar e insultar o morto. Os dias que sucederam uma matança eram sempre observados com um tipo de festa e deixaram todos os afazeres para ir contemplar as vítimas. Este era Lois Lichari, pai de 4 filhos. 4 anos depois deste acontecimento, M. Durante verificou este relato sob juramento durante o julgamento de um dos assassinos. Assim fora a vida de muitos amados irmãos que resolveram colocar a sua fé em Jesus Cristo. Muitos desceram à sepultura, muitos, que eu digo, milhões de pessoas foram mortas. Mas precisamos, em nome de Jesus Cristo, orar, clamar, falar com Deus a respeito de tudo que Ele tem feito, de tudo que Ele ainda vai fazer. Nós precisamos colocar a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Ele venha estar nos ajudando, para que nós possamos ter integridade diante dEle, para que nós sejamos uma bênção diante do Senhor. Amém? Felipe, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Viviane também, seja bem-vinda. Ellen também, a nossa diaconisa da Cília, Deus te abençoe, Deus te proteja. Deus esteja abençoando a todos os meus amados irmãos. Agora, pastor Carlos irá sair para o trabalho. E eu louvo e engrandeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Que sejamos uma bênção nas mãos do Senhor. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós pedimos, ó Pai, que toda violência venha cair por terra, Pai, que nós tenhamos liberdade de adorar ao Teu nome,
que nós tenhamos liberdade de buscar a tua face, Senhor Deus, coloca por terra tudo que não procede do Senhor e faça, Senhor Deus, de teus filhos e filhas, ó Pai, uma bênção nas tuas mãos, que possamos crescer na tua graça, no teu conhecimento, que possamos, ó Pai, ver, Senhor Deus, a tua mão potente, agindo com poder e glória na vida de cada amado irmão, na vida de cada amada irmã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. E a paz do Senhor Jesus, ao meu amado evangelista Heleno Barbosa, Deus te abençoe e abençoe também toda a sua família. Deus esteja abençoando a todos os meus amados irmãos, trabalhando em todas as áreas necessárias que nós temos aí encontrado. Deus abençoe a todos, fica na paz.